E aí eu também fui lisonjeado, né, de ter sido indicado para algumas missões no exterior, né? Aí a mais hilária, assim, foi na Coreia do Sul. Caraca. Na Coreia do Sul, o meu chefe já tinha ido antes de mim, já tinha me dado alguns bizus, né? Algumas dicas. E eu achava que não era tudo ainda que ele tinha passado e é o que acontece. Primeira coisa lá, a cultura é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Você não entra com os calçados, você deixa o calçado Oriente é outra coisa. Aí você... Sabe aquelas mesinhas que ficam no chão, não tem cadeiras, você senta sobre suas pernas. Cara, quem nunca fez isso, rapaz... No meio do almoço eu já tava lá a câmera, cara. E agora o que eu faço? E aí, sejam muito bem-vindos ao mais um 01cast, podcast oficial da C01. E hoje a gente vai ter um episódio muito legal e para isso a gente trouxe o capitão de corveta César, que é engenheiro, é da Marinha, e a capitão-tenente Ilana, que é formada em Direito, né? Bacharel em Direito. Então, pra gente começar esse episódio... Assessora jurídica da Marinha. Então, pra gente começar esse episódio, a gente conhecer um pouquinho mais, inclusive, da vida do dia a dia, né, do engenheiro na Marinha, tudo que pode acontecer na vida de um engenheiro da Marinha e na vida de uma assessora jurídica da Marinha, como que é por dentro, né? E também, o que acontece ao redor. Acho que vale a pena a gente começar se apresentando. Então, Ilana, capitã-tenente Ilana, se você puder começar se apresentando, 30 segundinhos para falar quem é você. Sim. Sem pressão. Para. Tranquilo. Meu nome é Ilana, né? Capitão-tenente Ilana. Sou formada em Direito e formei em 2004. Tenho uma trajetória aí pela frente... Sem falar a idade, né? Por favor. Não precisa se comprometer tanto. Não, acho melhor. Já trabalhei em empresa privada, né? Hoje trabalho em empresa privada. É uma empresa, na verdade, de capital misto, né? Sistema S, que recebe dinheiro público, mas é seletista. Já trabalhei em escritório e fiquei 8 anos na Marinha, servindo no Tribunal Marítimo, que acho que, sem dúvida, foi minha melhor passagem aí da vida profissional. Você viu como RM2, né? Sim, servi como RM2 do quadro técnico e foram 8 anos assim muito bons de qualidade de vida que eu acho que não sei se eu vou ter igual não. Lembra com carinho, né? Deu pra notar. Muito carinho. Comandante, você consegue se apresentar pra gente 30 segundinhos, sem pressão? A gente sabe que é muita história, mas a gente vai contando ao longo do episódio também. Bom, eu sou capitão de corveta engenheiro naval César, me formei em 2008 na Universidade Federal de Santa Maria, né? Entrei pra Marinha, fiz o concurso em 2009, em 2008 mesmo, passei e não vim pra Marinha a primeira vez. Aí eu fiz o segundo concurso, aí eu passei de novo, aí eu decidi vir, né? Aí eu sou da turma de 2010, tenho 11 anos de Marinha, né? E estou servindo aqui no Rio de Janeiro atualmente, desde que eu saí do Centro de Formação de Oficiais, eu sirvo aqui e me sinto muito realizado naquilo que faço, né? É muito gratificante. Legal. O senhor é formado em qual engenharia? Sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta então, antes de a gente começar o questionamento de fato. Por que o senhor fez engenharia? Porque eu fiz engenharia? É desde pequeno. Estranho, quando eu era bem pequeno, assim, eu não sei o que aconteceu, do nada eu queria ser arquiteto, né? Achando que arquiteto construía casas. Aí o tempo foi passando, né? Caramba, arquiteto não constrói casas, né? Ele faz outra parte de decoração, outra... Aí depois eu comecei a me interessar pelos meus brinquedos. Aí eu adorava quebrar os brinquedos, cara. Era uma coisa de criança. Felicidade assim, da vida dele e o terror da mãe, né? Pois é. O mãe quebrou. Posso desmontar ele? Sabe os brinquedos a pilha, com movimento? Aí eu começava também a fazer barquinho, botar no riachinho lá perto de casa. Eu, caramba, que legal. Só que nunca dava certo, né? Sempre... E aí eu, caramba, acho que eu quero ser engenheiro. Aí, beleza. Vou ser engenheiro mecânico, porque aí cuido de mecanismos, de máquinas, de motores, blá, blá. Vou poder desmontar coisas grandes, né? Pois é. Aí foi expandindo a parada, né? Acho que tem um filho que de repente, que tá me dando indício. É um indício. Já sabe, né? Se você tiver um filho que desmonta coisas, a probabilidade de ele ser engenheiro é alta. Muito grande. É muito grande. Robótica, alguma coisa desse lado. Quem sabe? Levanta o mic, por favor, um pouquinho. Sim. Ficou bom? E aí, melhorou? Tá bom. Show. Bom, aí só continuando, aí eu me decidi então muito cedo, né, que eu queria ser engenheiro. E no ensino médio tem aqueles testes vocacionais, aquelas coisas, né?
E foi dito e feito. Deu engenharia e logo eu decidi ser engenheiro e me sinto realizado, né? Acho que escolhi a coisa certa. Legal. E, Ilana, como que você decidiu fazer o curso de Direito? Então, eu tenho a família praticamente toda médica. Caramba, achei que ele ia falar. Família cheia de juiz ali. Eu falei, tipo, cara, todo mundo Que a pessoa é criativa, entendeu? Todo mundo é promotor, juiz. Não, foi a primeira da família a fazer direito. Tem a família toda médica, inclusive tem um irmão que está fazendo medicina. E eu e minha irmã decidimos ir para outra área. Ela também não é de direito, mas comecei a ver que a minha área era ligada mais para humanas. Sempre gostei muito de contato com pessoas, de escrever muito, ler bastante. E aí vi que não era para a área, para a parte de biologia, para a parte de saúde. E aí fiquei na dúvida entre jornalismo e direito. Só que, na época, eu bati na trave 2 vezes de concurso público para promotoria, para MP. Coincidiu com o que você estava falando. E eu acho que eu queria muito, assim, sempre lidei muito assim, quero justiça. Assim, eu entrei para a faculdade muito novinha. Então, achei assim que eu fosse mudar o mundo. E aí a gente começa a ver que não é bem assim, mas a gente tem ideais. A inércia é grande, né? É verdade. O mundo é duro, o mercado bate forte. Exatamente. E aí eu comecei a ver, mas assim, foi muito, acho que por ideais, que sempre quis lutar muito por tutela coletiva, direito das minorias, O que é tutela coletiva? Tutela coletiva é quando você luta por pequenos grupos, deficientes físicos. Legal. Hoje, agora, muito por direitos, assim? Direitos humanos. E aí tem uma parte da promotoria do MP, do Ministério Público, que é ligada à tutela, vinculada à tutela coletiva. E eu queria muito isso. Não foi, eu fui acabar indo para a Marinha, mas acabei, na época, optando, eu acho que foi muito bom, porque acabei... eu vi que lá eu pude lutar por muitas coisas que não pude na promotoria, mas desvirtuei um pouco do meu caminho, mas me senti também muito realizada. E por que Marinha? Então, eu tenho meu pai é médico, cardiologista. Meu pai tinha sido não do exército, tinha feito colégio militar a vida toda. O pai dele militar? Meu pai fez colégio militar. Ele acabou não seguindo carreira militar, mas tinha feito colégio militar. Entendi. Uhum. E assim, eu sempre me orgulhei muito da maneira que ele sempre fez a gente respeitar muito disciplina, hierarquia. Mas, assim, nunca tinha sido meu foco estudar para concurso ligado à carreira militar. Tanto que eu fui fazer direito, os primeiros concursos que eu fiz foi para o Ministério Público e alguns outros. Mas aí, o que aconteceu? Eu estava numa empresa privada, a mesma que eu estou hoje em dia, porque eu tinha passado para o concurso nela, empresa privada de capital público. Então, você tem que fazer um concurso e depois vira seletista, mas você faz um concurso para entrar. E eu estava lá, estava me sentindo, na época, um pouco infeliz. Uma amiga que era de Marinha, que estava muito satisfeita na Marinha, falou que tinha aberto concurso. E perguntou se eu não queria fazer. E, na época, eu sempre estudei muito, sempre corri muito atrás, né? Com muita persistência. Aí eu falei, quem sabe, né? Estou de portas abertas, vamos ver se vai dar certo. E aí fiz o concurso e passei. E aí sou da turma de 2013, perto da sua. Fui da turma de 2013. Foi maravilhoso, fiz um curso de formação. Acaba que a gente entra num mundo muito diferente do que é o paisano, né? Do que é o mundo civil, né? E eu trabalho na Feijão hoje em dia, era a empresa que eu trabalhava. Não sei se eu posso falar. Pode, não tem nada a ver, não. E que me manteve até portas abertas para eu voltar se não desse certo no curso de formação. Graças a Deus deu tudo certo, eu super me adequei. E eu vi que era aquilo ali que estava me deixando feliz. E aí fiz o curso de formação em 2013. Logo depois fui designada para o Tribunal Marítimo. E servi 8 anos no Tribunal Marítimo. O que é o Tribunal Marítimo? Então... E o que faz, né, também? O que é? O que faz? Então, o tribunal... É o tribunal no meio da água, no meio do mar. É o tribunal no mar. Gente, essa eu nunca tinha escutado. É o tribunal marítimo. Os caras se reúnem numa balsa no meio do Oceano Pacífico. Vamos julgar tudo que ocorreu aqui. O Tribunal Marítimo é um tribunal administrativo que ele foi ganhando uma proporção cada vez maior.
com os almirantes que foram ali passando durante esses 8 anos que eu fiquei lá. O tribunal ele não tinha previsão nenhuma no Código de Processo Civil. Não, mas o que ele faz, assim? Qual? Vou chegar lá. Beleza. Vou chegar lá, mas é bom você me cortar de vez em quando, porque eu me alongo. Porque ela falou, não, porque o tribunal administrativo ficou grande com os almirantes. Eu pensei, gente, mas... O que faz o administrativo? Então, lá a gente julga acidentes e fatos da navegação. O que são acidentes e fatos da navegação? Tem uma lei do Tribunal Marítimo, tá? O que são acidentes e fatos da navegação? Naufrágio, um incêndio numa plataforma, tem a P-36, que foi um caso bem significativo, que houve, tiveram mortes nesse acidente. Derramamento de óleo, assim? Derramamento de óleo, danos ambientais, poluição, a gente chama de poluição ambiental, né? Porque existe a poluição de acidente pessoal, material e poluição ambiental. Quando você tem uma abarroação, que a gente chama bater na linguajar mais corriqueiro ali. Quando duas motos aquáticas, 2 jet skis batem. Colidem, né? Que na verdade colisão também não é. Pelo termo técnico, colisão é quando você colide tipo com uma pedra. Eu bato em algo inanimado ali. Ó, vivendo e aprendendo. Caramba. 01 Cash, hein? Meu Deus. E aí, direito marítimo é comigo, gente, adoro. E aí, quando tem colisão também, a gente também julga colisão, quando você colide com uma pedra ou com um pier, com um estaleiro, também é uma colisão. E quando tipo, uma moto... Como é que fala? Mata aquática. Moto aquática, que todo mundo conhece jet ski, né? Mas eu ia falar moto aquática. Eu sempre achei que a propaganda fosse brincadeira. As motos são como as lãs. Então, sempre achei que era brincadeira. O termo técnico agora tá completamente sentido. Então, porque jet ski é a marca, não é? Jet ski é a marca. Existe... tem essa confusão. Quando a gente entra para servir no Tribunal Marítimo, a gente entra achando que é jet ski, né? Tanto que eu me lembro que o primeiro julgamento que eu fiz, eu jet ski, e eu assessorava um juiz lá. Aí o juiz falou, Lana, não, calma aí, vamos trocar esse termo porque tá errado, é moto aquática. Eu falei, tá bom, então agora aprendi. Jet ski é a marca mesmo? Muito boizinho. Jet ski é a marca? Jet ski é a marca. É tipo um bombril, né? Entendi. É a marca. Na Marinha, quando tu entra recém-formado, novo, ainda te chama de boy. Tem muito boy ainda, tu não sabe as coisas. Entendi. Peguei. Mas o Tribunal Marítimo, no fim das contas, ele só julga os fatos que ocorrem de marinha, tipo um navio da marinha ou uma moto aquática da marinha, ou, sei lá, o Titanic poderia ser julgado num lugar desse? Pelo contrário. Na verdade, esses navios... normalmente são navios mercantes. Vai desde navio, gente, de uma embarcação pesqueira muito pequenininha que não tem nem inscrição. Mas em águas brasileiras ali... Então, quando você tem bandeira brasileira em águas internacionais, a gente pode julgar. Quando a gente tem águas brasileiras com uma bandeira internacional, mas está no nosso território, na nossa jurisdição brasileira, a gente julga também. Então, são muitos casos. E o Tribunal Marítimo só tem no Rio de Janeiro. Então, todos os casos do Brasil todo vêm para o Rio de Janeiro, vêm para cá. Então, é muito interessante, assim. Realmente foi um aprendizado... Bacana. Eu falo que foi eu sempre falo, uma grata surpresa, porque eu achei que militar não servia no Tribunal Marítimo. Inclusive... eu tive aula de Direito Internacional na faculdade com um juiz que, desde 94, trabalha. Ele é um juiz civil, ele não é militar. Porque a gente tem alguns juízes lá militares e tem também uma composição heterogênea. E tem juízes paisanos, né? Que são civis. Formados civis, não tem patente, são pessoas normais. E aí ele tinha me dado aula na minha faculdade de Direito Internacional, porque acaba que a matéria também é muito ligada ao Direito Internacional. E aí, e aí ele sempre falava assim, gente, eu vou sortear uns alunos para a gente fazer um tour no Tribunal Marítimo, porque é um tribunal muito diferente, vale a pena vocês conhecerem. Eu nunca tinha sido sorteada. Aí, o destino esperava. O destino. Aí chego eu, faço curso de formação, fiquei em segundo lugar, eram 16 advogados. Aí sempre me falaram isso, olha, você tem que estudar muito. Eu tinha um filho na época de 1 aninho, menos de 1 ano. Você tem que estudar muito, 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 porque você tem que ficar numa boa organização militar. Sempre pensa nisso, uma boa OM.
Eu tentando fazer uma coisa mais leiga aqui, porque eu não sei se todo mundo que está escutando vai Não, mas é legal isso, é legal. E aí eu estudei, fiquei em segundo lugar dos 16 advogados e fui designada para o Tribunal Marítimo. E aí, quando eu fui designada para lá, eu falei, nossa, não fiz o tour, mas eu vou trabalhar lá dentro. Legal. Entendeu? Valeu muito. E no fim das contas, isso é uma dúvida leiga, tá? Claro. Inclusive. Todo mundo que lota o Tribunal Marítimo, impreterivelmente, é assessor jurídico? Ou, por exemplo, chega um almirante lá que o cara é fuzileiro? Ou, Sim. enfim, algo do tipo? Não, a lotação do tribunal tem tanto a parte militar, né? Tanto uma parte... Existiam concursos para o Tribunal Marítimo, então tem concursados civis. Só que há muito tempo não abre concurso para o Tribunal Marítimo. Isso era uma reivindicação que a gente sempre fazia. E não abria, por N motivos. E aí, os militares, a tua pergunta foi dos militares Sim. que lotam o tribunal. Nem sempre, uma grande parte é de direito, mas também tem intendente, que é a parte que vai lidar com a parte administrativa, de finanças. Tem Mariguerra, que já está como TTC, né? Que a gente TTC é quando se aposenta e volta para trabalhar, para servir de alguma maneira naquela organização militar. Mas, nesse caso, era um assessor jurídico também, né? Ou não? Não era assessor jurídico. Aí tem vários cargos no tribunal. Tem diretor de cartório. Legal. Tem trabalhando no cartório, porque lá também faz inscrições. Tem a inscrição na capitania e o registro de embarcação, que se chama REB, Registro Especial Brasileiro, é feito no Tribunal Marítimo. E aí, para isso, existe um cartório. E nesse cartório lotam vários militares também, de diversas áreas. Inclusive fuzileiros também. Posso fazer mais uma pergunta leiga? A tua pergunta, a audiência está te mandando, né? Tipo assim. Mas é uma pergunta leiga. Quantos tribunais existem de marinha, assim? Tribunal Marítimo? Só esse. Só isso. Mas existe algum outro tipo, por exemplo, eu já ouvi falar do Supremo Tribunal Militar, né? Todo mundo... Mas esse daí é só de marinha ou são de todas as forças juntas? Sempre vem essa pergunta. É porque é famoso como o STF, assim. Então, não, são órgãos totalmente desvinculados, não tem nada a ver um com o outro. Tribunal Marítimo mesmo, só esse em todo o Brasil, no Rio de Janeiro. Caramba. Tribunal Militar é uma coisa totalmente diferente, que vai julgar outras coisas, julga crimes militares. Aí é um outro tipo de direito que vai ser... É uma questão penal militar, né? Isso aí. Crimes mesmo. Isso aí. É bem desvinculado, não tem nada a ver. Agora, Inclusive, só fazendo um adendo, existe uma escala, né, que aí os oficiais subalternos e superiores concorrem para compor esse juizado. Você tem o peso de voto de um juiz que atua lá naquela vara, né? Eu não sei se é vara ou não. No tribunal mesmo. No Tribunal Militar. E eu já fui sorteado. Já foi? Já fui. Caramba, sério? Já fui juiz militar, assim, você senta ao lado do juiz e aí o que acontece? É uma responsabilidade muito grande, assim. Porque, por exemplo, eu, engenheiro, né? Aí você tem que ler os processos, se inteirar das coisas. E é uma coisa assim, é uma experiência única, né? É igual, é similar a um júri popular, né? Eu acho que não é? Mais ou menos, só que daí no caso formado por militares para o tribunal, não? O júri popular ainda tem que chegar num consenso. No caso do comandante, ele tinha cada o voto do juiz. É um número ímpar, né? É como se fosse o STF mesmo. Cada um vota e a maioria ganha. Só que o detalhe lá é o seguinte, o seu voto, à época eu era capitão-tenente, né? Tem o mesmo peso do juiz titular lá. Caraca. E, inclusive, o que eles faziam? Para você não se sentir reprimido dos mais antigos para o mais moderno, era invertida a ordem. Começava pelo mais moderno até o juiz. Legal. Caraca. Cara, e isso era muito legal, assim. Muito legal. E o que geralmente acontecia, cara? A gente ia lá, né? Precisa debulhar esse processo e se inteirar e coisa. E geralmente, claro, cada caso é um caso. Geralmente, o pessoal mais moderno descia mais a mão do que o juiz lá. Claro, também tem uma explicação. Nós éramos militares. A gente sabia, por exemplo, que aquele comportamento, aquela atitude que caracterizava um crime,
para os militares tem um peso muito maior do que quando um civil, um paisano rigor, enxerga né? e fala, não, Diferente. mas ele só foi para casa, não sei o quê, São entendeu? crimes, tem crimes que Isso. são, a gente chama crimes propriamente militares, que não estão, porque tem crimes impróprios e crime, vou dar uma aulinha de... Legal. Ó, Galera aí. do direito fica ligado Conteúdo. pra começar a aula. Conteúdo. Existem crimes próprios e crimes impróprios. Quando o crime a gente fala propriamente militar, é um crime que só vai estar previsto no Código de Processo Penal Militar ou no Código Penal Militar. No processo penal não, porque o processo penal é sobre processo. No Código Penal Militar. Quando é crime impróprio, é quando o mesmo crime tem no Código Penal Tá nos dois. normal e no Código Penal Militar. Então, para a pessoa civil, do outro mundo, né, que não é do mundo militar, ele não vai ter o mesmo peso. O mesmo tato, né? Porque ele não convive naquele meio, ele não sabe o que são crimes propriamente militares, sabe? Porque tá ali, mas escrito, né? não... A consequência, né? Isso. Exato. Consequência Eu acho que um disso. exemplo é tipo abandono de posto, né, de serviço. É um dos Inclusive, exemplos. Porque imagina assim, um guarda, uma pessoa que trabalha hoje como na guarita de uma empresa. Se ele abandona a guarita, ele vai ser demitido, ele vai sofrer ali punições administrativas ali ligado ao trabalho dele. Sim. Agora, um militar abandonar um posto de serviço É muito grave. É muito grave. grave. Então, esse é um crime propriamente militar. Porque não tem essa previsão no Código Penal normal, entendeu? No Código Penal comum, que a gente chama. Muito bom. Agora, eu queria fazer a pergunta, era assessor jurídico. Não serve só em tribunal marítimo, né? Pode servir em qualquer lugar da Marinha, praticamente. Né? Eu falo, assim, que quem quer seguir carreira militar e é formado em Direito, tá com a vida ganha. Porque todo ano vai abrir. Não, mas é verdade, gente. Assim, não passei esse ano, continuo estudando, porque com certeza ano que vem vai abrir o concurso. Não tem algumas profissões que a gente sabe que abrem menos vagas e que nem todo ano abre para aquela carreira. Para direito não, porque a Marinha precisa de advogado para praticamente todas as organizações militares, todas as OMs. Então, você pode ser assessor jurídico, sim, no Tribunal Marítimo, como pode... Na verdade, eu era assessora de coordenação processual, era o nome do meu cargo. Existe também um assessor jurídico, que era um assessor que era ligado diretamente ao almirante, que a gente chama de 01 da organização militar. Aí, ó. Que é o que manda na organização militar. Então, assim, além do Tribunal Marítimo, o advogado serve em quase todas as organizações militares. Citando exemplo, presídio, e aí você tem que saber muito de direito penal militar. Vai servir no distrito, vai servir na intendência, e aí tem que saber, às vezes, muita coisa de licitação, de contratos, que é o que eu trabalho hoje em dia. E é um campo muito aberto também na Marinha e fora da Marinha. Então, assim, o RM2 que pega essa área ali na Marinha, ele vai ter um ótimo currículo também fora, porque tem N empresas que trabalham com esse tipo de direito. E te perguntar, é comum durante a graduação de Direito estudar Direito Penal Militar, por exemplo? Porque parece específico, né? Não é comum. E como que é o baque para a galera que chega e tem que se adaptar, conviver com isso diariamente? Então, normalmente, esse tipo... onde eu fui estudar, vou dar o meu exemplo. Onde eu fui estudar Direito Penal Militar? Na prova do Ministério Público, foi o primeiro concurso que eu fiz, caía Direito Penal, Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. E aí, fui correr atrás, porque eu nunca tinha visto isso na vida. Fui comprar Código Penal Militar, fui comprar Código de Processo Penal Militar, nunca tinha visto. Como Direito Marítimo, é um direito que hoje em dia, se eu não me engano, acho que está caindo na prova. E a gente nunca vê na vida. O professor Fidel falou que teve que... Acho que foi ele que deu até as aulas. Olha só. Galera, em breve teremos uma professora excelente de direito militar. Vai chegar. 8 anos no Tribunal Marítimo. Muitas práticas em breve. Professor Fidel, senhor é coordenador do curso. Com mais expertise que isso não dá, né? Então, direito marítimo, a gente é eletiva, entendeu? A gente normalmente não tem na grade normal das graduações. E é difícil alguém também, na faculdade, já pensar, pô, vou virar militar daqui 5 anos, eu vou fazer de uma vez essa direito penal militar aqui.
Eu era, assim, não é nem maturidade, mas a gente, quando está na faculdade, porque o campo do direito é um campo que normalmente você quer concurso, mas é um leque, né? São vários tipos de concurso. É amplo também, né? Muito amplo. Muito amplo. Então, assim, o ideal realmente, eu falo hoje para quem é estudante de graduação, é focar desde a graduação. Eu, no último ano, já estava fazendo cursinho. Entendeu? Meu 9º e 10º período de graduação foi um ano que eu fazia faculdade num determinado período do dia e fazia cursinho de manhã. Então, assim, eu era já o cursinho sabia do MP? que eu queria... Era para MP, era um PERJ na época. Acho que nem tem mais. Não era mesmo, né? Mas abria todo ano o curso do MP, não? Abria. É um concurso também que abria. Era um concurso Era, que... morreu já. Não tem mais, tipo assim, não tem ainda mais. existe. É a carreira do promotor, do Ministério Público. Para ser muito honesta, eu não sei como é que está hoje em dia as aberturas de concurso, porque eu falo, né? Meio militar, é o que eu falei, eu te digo para a área de direito, meio militar vai abrir provavelmente todo ano. Marinha, então, todo ano. Nos últimos 15 anos, acho que abriram todo ano, tem pelo menos uma ou duas vagas em direito, eu acho, todo ano. Entendeu? E aí, para fora do militar, aí eu já não estou mais acompanhando tanto. Mas eu acho que os concursos deram uma segurada, né? Depende do governo, acho que depende de muita coisa. Entendeu? Mais 2 em carreira, né? Sem contar o RM2. Não, né? RM2 e carreira, RM2, todo ano. 40, 50 por ano, né? Vagas. Para todo o Brasil. Sim. Para todo o Brasil, acho que abre isso. Todo ano RM2 e carreira, certo. Legal. E, comandante, como que o senhor decidiu entrar para a Marinha? Bom, a época... Quando eu me formei, né? Eu já havia passado a primeira vez na Marinha. Não, eu estava no estágio. Estava no estágio obrigatório do 10º período, né? Eu estava numa multinacional perto da minha cidade natal. Isso lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, lá no interior do interior. Não tinha praia, não tinha marinha, não tinha nada. Não tinha nada. Tinha um riacho atrás da minha casa que eu botava uns barquinhos lá, né? Era muito engraçado. E aí... Operações ribeirinhas, né? Pois é. E depois eu queria fazer uma pergunta para ele, né? Tô curiosa aqui. Claro. E aí o que aconteceu? Eu estava estagiando naquela multinacional, né? E era uma empresa excelente, assim, uma empresa grande, multinacional. Qual que era? Pode aumentar? Cidade pequena. Claro, até hoje eu me orgulho muito de ter estagiado lá, né? A John Deere. É uma multinacional norte-americana, né? Do ramo de máquinas agrícolas. E aí, eu e uma colega minha, tínhamos passado na Marinha, né? E a gente se olhou assim, e agora o que a gente faz? A gente vai fazer as outras etapas do processo seletivo da Marinha, né? Aí a gente pensou assim, não, mas e o nosso chefe aqui? A gente é estagiário. Mas isso comigo, mesma coisa. Mas e o nosso chefe? Acho que ele não vai gostar, não sei o quê. Né? Aí a gente, então não vamos fazer, vamos seguir aqui. E era uma empresa muito legal, né? E aí o que aconteceu? Veio aquela crise de 2008, e aí infelizmente, assim, não por decisão da empresa, por necessidade mesmo, teve que cortar pessoal, e aí acabou não nos efetivando, né? Éramos estagiários. Aí aquele desespero, né? Poxa, tinha um pássaro certo na mão, acabei soltando por um incerto. Caraca. Mas beleza, a gente passou uma vez, aí eu voltei para casa e comecei, vou fazer o curso da Marinha de novo, e mais alguns outros, né? E aí, beleza, acabei passando novamente no da Marinha, né? Só que foi difícil, assim, recém-formado. No ano seguinte já teve. No ano seguinte já. De novo. Só que aí era outra realidade, cara. Hoje a gente tem internet no celular, na palma da mão, coisa. Aí, a minha cidade pequena, eu tinha que, primeiro para me inscrever no concurso e para baixar algum material, tipo, não tinha engenharia para dar o suporte, né? O que eu tinha que fazer? Cara, eu pegava o edital, debruçava, dissecava ele, ia na internet, Google, baixava um monte de PDF, livro e coisa, levava para casa. Aí eu tinha que ir até a cidade, numa lan house, fazer isso. Cara, era muito difícil, assim, era outra realidade, um disquete, né? quase. Não era disquete, já era pendrive. Olha, também não é tanto também. Olha a evolução, né? Imagem aqui, gente. Olha a evolução, né? Aí, beleza, voltava pra casa, estudava aquilo lá, depois ia fazer a prova em Porto Alegre, cara, assim, a 700 quilômetros, né? Caramba! É, muito longe. Aí ligava para meus amigos que estavam em Porto Alegre, posso ficar pernoitar aí na tua casa, não sei o quê. Cara, era muito bacana, assim, que saía da rotina. Aí, beleza, fazia o concurso, voltava pra cidade natal, né? Mas foi muito importante, assim, ter foco, ter determinação, ter também o tempo para estudar. Graças a Deus, eu pude voltar para casa dos meus pais, né? E aí eu só estudava, ficava lá o dia inteiro, né? Aí foi muito bacana, assim. E aí eu acabei passando novamente pra Marinha, né? Aí peraí, dessa vez eu vou pra Marinha. Vou segurar. É o meu destino. Dessa vez até eu tinha passado num outro concurso também, né?
Mas aí preferi ficar na Marinha. Não tenho tios, parentes que eram da Marinha, eram apenas do Exército, né? Quer dizer, apenas, eram de outra força, né? E aí eu acabei passando e vindo pro Rio de Janeiro. E aí, cara, saí de uma cidade de 6 mil habitantes. Como é que pra vir pro Pra onde de milhões? Campina das Missões. Campina das Missões, você estava muito pequeno. Essa era a minha curiosidade. Sim. Por que o Rio? Por que veio pro Rio? Não, aqui é o curso de formação. Sim, aí acabou ficando no Rio. Então, não, mas aí tem a outra parte da história, né? A outra metade. Desculpa, Não, pode perguntar. Aí o que aconteceu? Aí eu acabei conhecendo uma carioca. A minha esposa. Eu tava desconfiando disso. Tudo tem um porquê, Conheceu né? a 01, mais antiga. Tudo tem um porquê. E aí ela, meu Deus, eu não vou pro Rio Grande morrer congelada lá. Aí carioca tem meio medo de frio, né? A maioria deles, assim. Aí não, quero ficar aqui no Rio. A família dela é daqui, né? Aí eu acabei ficando aqui. E o cara vai se adaptando, na verdade, né? Mas no início, quando... Cara, sair de uma cidade de 6 mil habitantes para encarar o Rio de Janeiro, com metrô, com milhões de pessoas. E aí foi um negócio muito engraçado, assim, porque tu traz a tua raiz cultural. E isso no trânsito, cara. Cara, lá minha cidade pequenininha, não tem nem semáforo. Aí assim, beleza. Ninguém nem dá certo em cidade A pequena, gente geralmente. é carioca já porque não é sinal, né? Pois é. Lá chama de sinaleira ainda. Aqui, cara, se ficar no gauchês português, aí terminou, né? Aí o que aconteceu? Aí lá a gente é extremamente gentil, educado. O pedestre botou o pé na faixa, o cara para, deixa cruzar, né? Dá preferência para outros carros, não pode. Cara, eu fazia isso aqui no Rio de Janeiro. Aí a minha esposa me olhou assim, a gente vai demorar 3 dias para chegar até no outro bairro. Cara, tu muda, né? Tu acaba entrando na rotina. Só que daí aconteceu o inverso, né? Eu ia lá pra minha cidade e eu, caramba, peraí, eu tenho que dar preferência. É muito bacana. Mas o legal de Marinha, né, é que a gente, isso eu percebi muito, que a gente acaba se envolvendo com vários tipos de cultura. Claro, porque o Brasil é enorme, né? É gente do Brasil todo. No curso de formação de oficiais, são muitos sotaques, muita cultura. É muito legal isso. E a gente, pra onde bacana. A gente for no Brasil, a gente tem casa pra ficar. Pois né? é verdade. Tem um conhecido, né? É muito bacana, é muito legal isso. Mas acho que só a persistência de viajar 750 quilômetros para fazer a prova... Já mereceu a aprovação mas já aí. Isso não foi tudo. Não é só isso. Não que aconteceu? A época para fazer o psicológico tinha que ser no Rio de Janeiro. Caraca. Aí o que tinha no edital lá? Pô, de uma cidade pequena e coisa assim. Não. A Marinha custeia a passagem. A gente chegou lá em Porto Alegre, né? Eu e um outro colega meu, né? Eu não sei se era no edital ou no desenrolar do curso, né? A gente... Tá, e como é que a gente vai pro Rio de Janeiro? A gente pediu lá para quem fazia as fases, né? Executava as fases. Falava, não, a Marinha cede a passagem, né? Aí nós, beleza. De ônibus. De ônibus. Eu pensando em avião, falei, gente, eu já fui de banca do concurso da Marinha. Sim. E a gente tem que saber o edital de cabo a rabo, porque vem recursos. Eu falei, não lembro disso, não. Não, aí o que acontece? A gente chegou lá em Porto Alegre, foi lá na capitania, delegacia de Porto Alegre à época, né? E aí, tá aqui as suas passagens de ônibus. Aí a gente viu o psicológico que não começa agora. Porque, cara, deu 24 horas de viagem, cara, de lá de Porto Alegre pra cá dentro do ônibus. Ainda bem que veio um outro colega de turma meu, né? Aí a gente vinha conversando, mas esgotou o assunto, né, cara? Inteirinho, 24 horas, Se alguém reclama que tem 1 hora pra fazer a prova, demora 1 hora pra fazer a prova até a cidade e tem pra fazer a prova. Fala dessa... Essa história. Eu vou mandar só o link aqui. Vou mandar só o link. Ouça isso. Tá reclamando de 200 km. Mandando César passou o dia inteiro no ônibus. Não, eu já me achava super esforçado, agora já tô mais ou menos. Não, foi bacana. Assim, o legal, a viagem vindo pra cá, pô, tudo era novidade, passou por São Paulo, né? E pra ir, rapaz, aí o bicho pegou, porque aí bateu. Não, isso aí eu já conheço, isso aí vai demorar. Pegou a Marginal Tietê, né, cara? Isso aí vai umas 10 horas, né? Mas o senhor já conhecia pra cá, Rio de Janeiro, uma coisa? Não, nunca. Primeira vez. Aí a gente chegou, fomos pra rodoviária, né? Da rodoviária, acho que não tinha Uber na época, né? Era táxi, né? Aí a gente foi lá, fez a prova. Tempos duros. Dormimos, pernoitamos, né? E aí de volta pro Rio Grande do Sul, né, cara?
Mas estava no 24 Espírito horas. Santo de ônibus achando assim, nossa, sou uma pessoa pois é, muito pois é. Esforçada, né? Pois é. Cada um com seu cada um. Verdade. Quem mandou morar lá no interior do Cada um interior, com né? seu cada É um. verdade. Mas o resultado tá aí, né? Tá hoje. É, aí. bacana. Gente, vale muito a pena. É, vale muito a pena. Comandante, no fim do curso de formação, onde que o senhor lotou? Sim, eu fui designado daí para a diretoria de engenharia naval, né? DEM, né? É isso, a organização militar a qual eu sirvo até hoje, né? E é assim, é muito gratificante. É bem pessoal, assim, como é que eu vou falar? Cada um tem as suas preferências, né? Muitos preferem ir para a área de manutenção, outros para a área operativa. Lá é mais a parte normativa, né? De fazer várias inspeções a bordo, periciar alguns equipamentos e acompanhar algumas modernizações, aquisição de alguns meios. Assim, é uma outra face da engenharia. Além de, claro, presta também um pouco de apoio para a área de manutenção, né? Quando tem algum navio, a gente junta com as OMPs Índia, né? Que são as organizações militares prestadores de serviço industrial, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a base naval, né? Que daí executa mesmo as manutenções e planeja e a gente dá um apoio também, né? Mas é muito bacana. Caramba. E tem 11 anos que o senhor está lotado lá, 11 né? anos, 11 anos, mais de 11 Tem anos. alguma coisa assim, alguma situação que o senhor viveu de engenharia lá que o senhor tem a impressão, cara, se não fosse na Marinha, isso aqui eu não viveria nunca em nenhum outro lugar? O tipo de embarcação, que daí são navios militares, navio de guerra, né? Ele por si só, ele é específico. Nenhum outro navio que você for visitar, você vai ver o que tem no navio de guerra. Claro, eu não tô nem falando na parte de munição, de armamento. Eu tô falando na parte de sistemas mesmo. Para tudo existe duplicidade. Aí, por exemplo, para o engenheiro... Existem o quê? Em duplicidade. Ah, tá. Por exemplo, existem dois, Backup né? ali, né? Isso, tipo um backup. Aí é muito legal isso. E a confiabilidade tem que ser extremamente, né? Um equipamento não pode falhar. Um navio de guerra lá na hora do combate, pronto, fica sem propulsão. E aí? Aí existem outras Verdade. formas. Faz Outros sentido. assim, é uma área muito legal. Tem uma parte normativa muito forte por trás. Você precisa ler muitas normas, tá muito atualizado com essa questão. Além de a maioria das normas serem inglesas, na língua inglesa, né? Você precisa estar muito... E além disso, tem muitos fabricantes que são do exterior, né? Aí você convive diariamente. Não precisa mandar um e-mail para tal fabricante pedindo tal dúvida de tal sistema, de tal componente, de tal equipamento, né? Isso é muito gratificante, assim, diariamente, semanalmente, assim, você está envolvido obrigatoriamente com uma coisa dessa. Quem serve no DEM, então, vai obrigatoriamente aprender a escrever e ler inglês, pelo menos. E tem muito manual em inglês. Pois dos é. equipamentos, E né? detalhe, né? A época a gente tinha o porta-aviões, o nosso lá em São Paulo, né? Paulo, eu visitei. Que é de origem francesa. Isso. E aí é um luxo se tu acharia alguma anotação em Inglês. Você ganhava os manuais e coisas em francês. Cara. E pior que assim, o cara lendo e depois se habituando um pouco com os termos técnicos e coisa, cara, tu vai remando, cara, não passa dificuldade assim. Claro, as reuniões eram em inglês e coisa, mas assim, os manuais, né, eram em francês e era muito legal, assim. Até a gente teve a época do ProSub, que tinha o projeto do submarino nuclear dos convencionais, né, que era uma parceria com a França, né, a gente tinha aula de francês aqui no Distrito Naval. Caramba. É muito bacana, assim, a Marinha te dá um leque de oportunidades e algumas coisas, assim, incríveis, né? Isso é uma coisa que eu normalmente falo também. Curso de formação. Quem vai ter aula de etiqueta? Tive aula de etiqueta, Tinha aula ó. de etiqueta. Tinha aula de etiqueta, A gente tem que saber se portar numa mesa com uma autoridade, num almoço, num jantar. Legal. Coisa que não vai ter isso em lugar nenhum, entendeu? Hoje em dia a gente não... Então, assim, são pessoas realmente muito preparadas para a vida. Não só para a tua carreira, mas como para a vida mesmo. A gente consegue levar aquilo para outro aspecto, né? É verdade. Agora, vou me botar no papel da audiência porque eu sei a resposta, mas pode comer antes do mais antigo na mesa? Como é que funciona? Como que funciona quando tem um... Como é que funciona? O que é o mais antigo antes, né? Acho que é a pergunta. O que é o mais Então, antigo? o mais 01. antigo é quando a pessoa é de uma... É 01, a gente chama chefe de gabinete 03, o dono da Praça d'Armas, que é o lugar que o militar normalmente almoça, né? Faz as refeições, se chama Praça d'Armas. E normalmente quem dá a partida, né, que a gente chama, é a pessoa mais antiga,
que está ali dentro daquele ambiente. Então, você tem que esperar ele começar a comer para você começar a comer. E torcer para que ele não coma rápido. Porque não pode acabar antes dele? Não, você tem, ele acabou, você tem que acabar. Entendeu? Há alguma flexibilidade. Sim, se ele olha assim, muito. poxa, esse cara aí tá com muita fome, esse militar aí. Vai, tá autorizado, né? Mas o grande bizu é estar almoçando indo a bordo de um navio, como era o nosso caso, né? A gente sentava lá, o imediato dava partida e coisa. Cara, tu tinha que falar, os oficiais conversando, bababá, e o cara morrendo de fome, né? O cara aqui, ó. Porque tu tinha que ficar trecando o imediato que tava na sua frente, né? Aí muitos assim, às vezes te perguntavam, ai, como é que tá o equipamento? Só um pouquinho. Cara, cara, se ele terminou e ele te olhar assim, pronto. Aí você para, você solta assim, ó, garfo, faca, tchum. Para na hora. Hoje é muito flexível. Mas isso. normalmente eles comem mais devagar, eles já sabem que São respeitosos. Então, eles exatamente. Deu pra perceber. Isso aí. Quando o comandante falou que eles ficam conversando, deu pra perceber que é pra dar um tempo pra galera poder comer. Eles são bem respeitosos. Mas na marca mesmo, assim, se o cara for realmente bem à risca mesmo, caramba, ele te vê assim, tu comendo, ô boy, o que é isso aí? Uma vez eu lembrei agora de uma história, foi o primeiro almirante que eu peguei lá no tribunal, ele era das antigas, né, assim... E aí ele virou, eu me lembro que a comida acho que era dobradinha. E aí eu dei a resposta errada. Porque ele virou para mim e falou, olha o que tinha. Você sempre tinha nas sextas-feiras uma comida diferente do que era o cardápio, né, daquela semana. Pô, tinha filé mignon. Caramba. E o primeiro era dobradinha, o primeiro prato. Mas eles normalmente vão no prato, ele descia, né, para a Praça das Armas onde ficavam os oficiais, porque às vezes eles comem em outro ambiente e na sexta para ter confraternização. A Marinha preza muito por isso, por agregar, né, para ter aquele pessoal todo junto. E aí eu me lembro que eu virei e pedi o filé. E aí ele olhou para o meu prato. Ilana, você já comeu dobradinha na sua vida? E eu devia ter falado que sim. E que não era o meu apetite para aquilo. Que não naquele momento não gostará. Aí eu, não. Boyzinha, primeiro ano. Boy. Marítimo, boy. Aí ele virou e falou assim, então, como é que você fala que você não gosta? Tem que provar. Aí já chamou a Taifa lá, por favor. Aí eu, E eu sempre fui assim, chatinha com comida, e aí aprendi a ser assim, meu paladar abriu-se pro mundo. Olha que experiência, né? Tem uma história... Pelo menos virou história. Tem uma história que eu vou revelar aqui de uma pessoa que está aqui no recinto, ela só não está nas câmeras, que ela estava no navio, nosso amigo Lauro. Já falou o nome. Já está aqui. Ele sentou do lado do imediato. Ou seja, já sentou errado. Tem que ficar mais longe possível. Para quem não sabe, o imediato é o segundo na ordem de comando da organização militar. É o 02. É o 02. E aí, isso que a gente pode começar a comer é em todas as... tipo a entrada, a sequência, em toda a sequência, exato. Então, tipo, a entrada, o prato principal é sobremesa, você tem que esperar o mais antigo começar e depois você começa a comer e terminar antes dele. E nisso, né, você vira, a entrada não tinha, mas acho que era só o prato principal, comer depois tem a sobremesa. E a sobremesa tem que esperar o mais antigo da mesa, que no caso era o imediato, a comer. Estava lá o imediato, receberam, todo mundo, o pessoal da Taifa estava servindo, né, o pessoal que estava na mesa, e o Lauro do lado do imediato aqui. Aí recebeu o prato aqui, a sobremesa, ele recebeu, comeu. Óbvio, né? Qual... Já passei por isso também. Voluntariamente. Ele recebeu aqui já. O imediato só perguntou assim, tá bom, Lauro? E ele, sim, tá muito bom. Nem caiu pra cima. Estou falando que está maravilhoso. Tá maravilhoso. Já passei por isso. Ele nunca mais sentou do lado do imediato. Sempre no final da mesa agora. Pior que passei por isso, em visita ao Tribunal Marítimo, há 2 semanas atrás. Eu tô lá, gente, já sei, já tem um tempinho. É lógico que a Marinha nunca sai de você. Isso eu sempre falo. Você sai, mas a Marinha continua com você pra vida toda. Só que tem coisas do teu dia a dia que você vai desacostumando. E aí veio a sobremesa.
E a sobremesa nem era tão boa. Esse que é o problema. Era fruta. Você se queima. Era, se fosse um quindim, porque normalmente às vezes tem quindim, né? A Maria tem ótimas sobremesas. E era uma fruta. Eu, na hora, eu tinha que voltar, né? Era o meu horário de almoço. Aí eu só notei assim um olhar, mas assim, falaram nada. São ótimos, não falaram nada. Mas eu falei, fiz besteira. Comandante, o senhor já fez algumas viagens para o exterior, não é? Sim, já fiz algumas. Consegue contar pra gente como é que foi? Eu sei que o senhor já foi pra China, né? Já foi pra Antártida, então Sim, é verdade. tem histórias legais aí pra gente conhecer como é que é a vida do engenheiro lá fora. Assim, lembrando que toda missão é única, toda missão é legal, não interessa se é no exterior ou até mesmo no Brasil, em alguns distritos, né? Cara, eu já visitei muito navio aqui no Brasil também, nos distritos, prestando apoio. Cara, cada uma é especial, tem o seu caráter técnico, é um desafio de engenharia, né? É muito bacana. E aí eu também fui lisonjeado, né, de ter sido indicado para algumas missões no exterior, né? Aí a mais hilária, assim, foi na Coreia do Sul. Caraca. Na Coreia do Sul, o meu chefe já tinha ido antes de mim, já tinha me dado alguns bizus, né? Algumas dicas. E eu achava que não era tudo ainda que ele tinha passado e é o que acontece. Primeira coisa lá, a cultura é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Você não entra com os calçados, você deixa o calçado Oriente é outra coisa. Aí você... Sabe aquelas mesinhas que ficam no chão, não tem cadeiras, você senta sobre suas pernas. Cara, quem nunca fez isso, rapaz... No meio do almoço eu já tava lá câimbra, cara. E agora o que eu faço? E eles são extremamente tradicionais. É engraçado, assim. Eles têm o 01 deles lá, cara. É o 01 e engraçado, o 01 que daí começa a preparar os pratos. Vinha, por exemplo, umas tiras de bife. Aí tinha um fogaréu lá na mesa, quase uma churrasqueira na mesa, cara. E ele que preparava e ele servia as pessoas, entendeu? Cara, muito legal isso daí. E também, aí era ele que tava preparando as coisas, todo mundo também não recusava, né? E aí, numa dessas lá, cara... Aí eu também já não sei se ele queria me sacanear ou se realmente era parte da parada, né? Cara, ele me deu bife de fígado cru pra comer. Cara, e o meu chefe já tinha falado, o que ele te der pra comer, come, porque um dia refuguei. Falei, não, muito obrigado. E ele ficou de birra comigo, cara. É uma coisa assim, eu acho que eu ficaria de birra. Eu achei que a situação dela tinha sido difícil, de ter que largar o filé mignon. Não, ele tá aqui me botando, pelo amor de Deus. Sempre pode piorar, não esqueça disso. Dá pra ficar muito pior. Sempre pode piorar. E aí o que acontece? Ele deu bife de fígado cru pra mim, aí bacana. Eles comem, coisa, claro, é um risco altíssimo, né, cara? Mas ele comeu também? Ou Todo mundo comeu. Você comeu? Eu comi, claro. Eu sabia dessa questão, né? Que o meu chefe já tinha me falado e coisa. Aí, quando que eu vou vir pra Coreia do Sul pra passar por essa situação aí de novo? Aí, beleza, comi né? Ótimo. E detalhe, cara, eles são muito engraçados, assim. Cara, eu sou gaúcho, eu adoro carne. Minha vida assado, começa... né? A minha vida começa, beleza, que eu vou comer de carne hoje, né? Cara, e lá eu passei vergonha, cara, assim... De noite, eles comem muita carne. Eles vão preparando a carne. E isso 8, 9 da noite e carne, cara. Comem quase, sei lá, 1 quilo de carne e eu não vencia. Caramba. Mas os caras comendo ainda. Caralho. Não, essa era bem passadinha. Então ótimo, assim, tá? Come carne. Carne é o nosso paladar, né? Carne normal, assim. Mas me surpreendeu, assim, que, caramba, eles comem... Cara, eu cheguei no hotel, não conseguia dormir de tanta carne que eu tinha. Carne bovina. Ainda bem que era bovina, né? Até onde o senhor sabe. Calma, porque tem a parte da China que aí tem outras carnes. Aí o bicho pega. Mas assim, eu quero saber, qual é o gosto de fígado cru? É o mesmo gosto que a gente tem aqui. É horrível, não é? É péssimo. Qual gosto? Péssimo. Mas assim, é engraçado, porque daí eles preparam lá tipo um shoyuzinho com um repolho que eles colocam. Cara, assim, beleza. Eu não sou muito fresco com esse negócio de comida. Aí beleza, eu tava lá, cara, fiz a alegria deles, passei por essa experiência, não é muito agradável, né? É uma saia justa, mas assim, cara, e detalhe assim, o que me chamou a atenção, daí pelo lado, não desse lado gastronômico, né? Mas, cara, é incrível, assim, a grau de cultura deles, eu fui lá, o cara acha assim, beleza, são os coreanos, equipamento perfeito. Não, cara, eu fui lá, peguei defeitos no equipamento, não por má fé deles, todo processo industrial gera algum defeito, né? Aí fui lá, apontei, aí sabe o que eles me falavam?
Não, César, você é nosso cliente, você tem razão. O mais rápido possível eu vou solucionar isso. Cara, eu apontei o defeito de manhã, fui almoçar com ele. De tarde, César, tá aqui, ó, a gente já corrigiu, nos desculpe. Tu vê a diferença de postura, de cultura, cara. Mas a gente já vê isso. É um negócio incrível. Entre estados, né? Brasileiros, assim, a gente vai para São Paulo, o padrão de exigência do paulista normalmente é um padrão muito mais elevado. É verdade. Então a gente vai mudando, mas é muito legal isso, porque a gente vê, a Marinha te proporcionou a enxergar. E eu vejo que a gente se subestima muito. Claro. Esse ponto eu ia comentar também. Essa questão de você achar, não, eu sou brasileiro, não sei o quê. Cara, reuniões, por exemplo, técnicas com fabricantes. Existe também lá fora fabricantes bons, fabricantes que querem te dar nó, todo tipo, né? Infelizmente. Não é só aqui. Não é só aqui. E aí o cara acha assim, não, beleza, eu sou brasileiro, eu estudei em tal universidade, a engenharia daqui não é boa, ou outro curso superior. Cara, negativo, você é de igual para igual. O que a gente vê na graduação, cara, é igual para igual. Claro, uns se esforçam mais, outros menos, outros pesquisam mais, outros menos. Mas assim, cara, isso que te dá orgulho, sabe? É uma coisa que, estando nas Forças Armadas, você está representando o seu país. Exatamente. Além da Marinha do Brasil, está representando o seu país. E aí você fala, melhora a qualidade de alguma coisa, um equipamento, melhora a confiabilidade de um navio de guerra. Você olha assim, caramba, eu fiz parte disso. E eu estava naquela reunião que eu apontei aquele defeitozinho lá e, caramba, tá ali, tá funcionando. Isso, cara, isso é uma satisfação indescritível, assim. Em nenhum lugar. Tu pode estar... receber mais, receber menos, cara, esse sentimento assim, cara, pra mim, dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e saber que você deu o seu melhor e contribuiu para determinada situação. Pra algo bem maior, né? Cara, gente, isso, tem organização pronto, militar que você é enviado para representar o país na ONU. Entendeu? Uma ONU até nova, acho que ligada à ADEM. Eu tenho um amigo que... Gente, isso... É muito difícil. Você, com a idade que a gente não está numa idade avançada. Até nos postos mais elevados. Exatamente, entendeu? Esse meu amigo é capitão de bombeiro. Mas a grande questão é esteja preparado. É isso. Porque se a oportunidade passar e você não estiver preparado, ela vai passar, alguém outro vai naquela oportunidade. Vai ter alguém preparado. Se você está preparado e você está disputando aquilo lá, opa, peraí, pode até não ser indicado. Eu já não fui indicado para muitas missões. Uma hora você vai, outra hora você não vai. Mas assim, esteja preparado, porque aí você está sendo olhado, está sendo observado e... Beleza, vai ser indicado, cara. E a gente acha que a RM2 não é indicado. Eu tive amigas, dependendo da tua área de atuação, uma amiga minha era formada em comunicação social. Ela chegou a fazer algumas viagens para o exterior que ela ficou encantada, assim, com a oportunidade que ela teve de conhecer lugares que ela jamais conheceria. Então, assim, tanto a RM2 quanto carreira, lógico, carreira, você vai ter muito mais tempo para missões à frente. Sim. Mas não descarte isso para a RM2, porque também tem essa oportunidade. Esteja sempre preparado. Esse é o segredo, né? Pessoal, dê licença só no banheiro ali. Podem continuar. Agora, o que eu quero que... O senhor pode comentar, mas eu queria comentar da China também, antes de a gente mudar de assunto. Eu acho que mas a parte gastronômica ou a parte técnica? Eu acho que a parte da China, eu acho que a gente pode ir tanto a parte técnica, provavelmente acho que tinha um projeto de um navio lá, provavelmente é isso que o senhor estava olhando lá. E como é que foi também o dia a dia lá, como é que os chineses também sentados no chão, teve frango cru lá agora ou não? Então, na China foi um momento também muito peculiar, né? Me marcou muito, assim, porque a minha primeira missão lá na China, né? Eu tive que abrir mão de acompanhar o nascimento da minha filha aqui no Brasil, né? Cara, isso me partiu o coração, assim. E eu queria ficar. Falei, não, para minha esposa eu vou ficar. Quem sabe eu tenho outras missões, viu o nascimento da minha filha e aí o suporte para você, né? Aí a minha esposa, já que é da minha turma, né? Falou, não, pega e vai, eu tô bem. Beleza, a gente se vira, né? Já sabia que ia estar fora. O período da missão dava bem no meio do nascimento da minha filha, Era quanto tempo de missão? Cara, 3 meses lá. 3 meses. Na verdade, foi mais pro finalzinho que a minha filha nasceu, né? Mas isso é muito particular, assim. Eu mesmo arranquei essa sensação de mim.
E que não adianta. Agora nasceu meu segundo filho, cara, foi tudo como se fosse a primeira vez, entendeu? Só que não volta mais. A minha primeira filha, que seria uma emoção parecida, mas única também, isso não volta mais. Entendeu? Aí assim, beleza, teve a experiência muito legal lá, mas a gente perde muita coisa também. Perde a convivência da tua família. Estando lá fora, né? Claro, claro. Sempre é um eterno perde-ganha, qualquer decisão que Mas a gente enfim, toma, né? é uma escolha também. Claro, Você pode claro, escolher, claro, não, tem claro, uma possibilidade de não ir, né? Sim, e aí pela parte boa, assim, nossa, foi um desafio técnico gigantesco, né? Você está lá, eu fui fiscal de contrato, né? Da nova estação Antártica Comandante Ferraz, né? Nossa. E aí, assim, os chineses também, eles têm as limitações deles, né? A gente teve que utilizar muita parte técnica também para discutir. Exemplo, aços normatizados aqui pra gente. ISO, padrão ISO. Lá para eles era o padrão deles lá, eu agora me fugiu o nome, qual que é a norma que eles utilizam lá? GIS é japonesa, é uma outra norma lá que eles utilizam. E a gente teve que fazer várias comparações para ver se aquele aço, a gente autorizava aquele aço para substituir o aço originalmente especificado, cara. E aí, testes, a parte contratual. E foi uma responsabilidade gigantesca também, assim, porque se você fala não, ele fala, beleza, eu tenho para importar esse aço aqui, sei lá, demora 3 meses, meio ano. E aí, quem vai absorver essa questão, esse atraso no cronograma e coisa? Cara, esse foi um desafio técnico absurdo, né? Gigantesco. Mas graças a Deus, a equipe técnica da Marinha de Engenharia foi, cara, excelente, assim. A gente era uma família, né? Um se ajudando, teve o apoio aqui do Brasil também, das OMs, a gente manda. E aí foi muito legal, assim. E aí a gente pegou também calor lá de 40 graus, pegou neve e temperaturas baixas lá de -5, assim, uma amplitude muito grande. Além de, teve essa questão gastronômica também, a gente ia lá nos jantares lá, e até mesmo no dia a dia com eles. Exemplo, a gente estava num jantar todo formal com o presidente da empresa que ganhou. Aí o cara chegou assim, não, os brasileiros aí, a gente preparou uma coisa especial para eles. Gente, meu Deus, que vai... E detalhe, a gente tava falando aqui dos mais antigos e coisa, cara, eu era o mais moderno dessa equipe. Ou seja, aí invertia a questão. Não, quem testa e quem experimenta é o mais moderno, começa o mais moderno, cara. Foi muito bacana, assim, que não, então pode começar a servir o César aí. Aí, cara, eu ia lá, experimentava, né? Sempre se dá mal. Aí eu passava o bizu pros mais antigos, falava, não, tá bom, dá pra comer, a gente não vai passar mal, beleza. Aí, a época daquele jantar lá, era pastel de carne de jegue, carne de burro, eles falavam. Só, caramba! Cara, é um negócio assim absurdo, né? E beleza, cara, a gente para não fazer uma desfeita, até criar um negócio diplomático na parada, né? Diplomático. Beleza, a gente foi lá, cara, deu uma mordida na parada lá, beleza, não, estamos bem aí, a gente gostou, obrigado. Valeu a experiência, assim, né? Cara, mas assim, essa parte gastronômica foi muito difícil lá na China, talvez até pior do que na Coreia, né? E outra, a gente lá ia para cidades menores. E aí não tinha, por exemplo, beleza, vou me estafar ali no McDonald's aí, né? Dá uma de bonitão aí, né? Até se o cara ia lá pro McDonald's, cara, tinha um molho que é o molho sabor China, assim, cara, muito típico deles, cara. Sei lá, tem curry, canela e uma outra especiaria que eles colocam. Canela, essa me dá bem, ó. Cuidado com o que você fala. Porque assim, a gente ia, beleza, eu vou no Pizza Hut. Agora eu vou me dar bem, né? Eles botavam aquele molho, cara. Só que daí a gente tinha que ser enfático, falar, não, salse, no salse. E às vezes a gente falava inglês e o cara da Pizza Hut não sabia falar inglês, velho. Aí a gente tava lascado, né? A gente teve que... teve que aprender em mandarim palavras-chave, tipo, beleza, vou tomar agora uma cerveja. Aí os caras davam cerveja morna. A cultura dos caras é do equilíbrio, entendeu? Ele não vai pegar a cerveja da geladeira e vai te servir. Ele vai pegar uma cerveja que tá aí do teu lado, temperatura ambiente, pá. Beleza. Eles às vezes não colocam sal. Aí a gente teve que aprender como é que é sal em mandarim. Aí a gente ia na sobremesa, aí via lá, tinha frutas, tinha iogurte, e os caras botavam sal nessa sobremesa, cara. Caraca, não. Cara. Na verdade, cara, demorou assim umas 3 vezes até o chinês entender que a gente não queria o sal. Cara, era nesse tipo de sobrevivência. Não falam inglês, né? Muitos não falam. Meu padrasto foi para um congresso. Puxa um pouquinho o microfone para perto aqui. O meu padrasto foi para um... Isso aí. Foi para um congresso na China e ele falava, às vezes você tem dificuldade porque muitos não falam a tua língua. Tua língua não falam inglês, né? A língua universal.
Já parou pra pensar que nesse momento pode ter um chinês fazendo um podcast falando: caramba, fui no Brasil, me deram sobremesa doce. Mas, ó, uma coisa que a gente, mandarim, uma coisa que eu aprendi, é a língua hoje que tem que se aprender. A gente lá por obrigação Mas é já... difícil, né? Não? Diz que é Muito, um dos idiomas mais difíceis do mundo. Muito. E o detalhe, pra ele, já pensou sair do mandarim, das coisas lá. E tem a sequência também de fazer os caracteres. Outra coisa também, os fonemas. Cara, tu não faz ideia da gama de fonemas que os caras têm. É incrível, cara. Assim, a gente pedia, por exemplo, beleza, eu vou me safar aqui, vou pedir pro taxista pra ir pra estação de metrô, né? E a gente falava, sei lá como é que era, titiê, uma coisa assim. Cara, a gente falava igual o tradutor falou pra gente. Cara, só que mudava um sonzinho aí no meio, que o taxista zero. Chegou lá no aeroporto. Cara de paisagem. Não, titiê. Mudava um pouquinho, nada. Aí qual que era o grande bizu? O cara pedir pro tradutor escrever e a gente mostrar pro cara, velho. Hoje tem um tradutor, pelo menos, né? Só que eu acho que tem também umas certas derivações do mandarim, entendeu? Cara, eu sei que bizu, pra voltar pro hotel, a gente pegava o cartão do hotel em mandarim e mostrava pro cara. Senão o cara não chegava, cara. Por exemplo, a gente pediu uma vez, o que era? Starbucks. A gente falou, Starbucks. Aí o cara, não. Starbucks. Nada. Aí começa a gritar, né? Começa a gritar. Cara, vai só... Acho que o cara aí é depois surdo. eu sei que alguém falou Starbucks. Aí o cara, ali. Cara, Diferença de sotaque, às vezes. era fonema, cara. Era fonema dos caras. É incrível, cara. Eu aprendi hebraico na escola, onde eu estudei. Caramba, E sério? também são vários... como se fosse desenhada a letra, né? E a vogal são pontinhos embaixo da consoante. Mas não me serve de nada, gente. De repente, o mandarim me serviria. Porque isso serve pro status, já chega e fala, aprendi hebraico. A gente bota ali, né, no currículo. Eu acho que toda experiência é bem-vinda, né? Não, A gente acho. Quantas pessoas falam Muito hebraico no legal, Brasil? né? São umas Verdade, 5 no máximo. Israel, eu não falei Israel, Não, Eu falo hebraico, sim, pô. é. Então, Israel tá- A minha irmã morou lá 1 ano, né? Então a minha irmã utilizou daquilo, né? Eu não posso falar que eu utilizei, dá pra- mas eu dá acho que pra toda ir pra experiência é Israel. super bem-vinda. Assim, foi muito legal, mas foi uma fase muito difícil, assim, de muitos desafios, né? E aí não era só desafios técnicos, né? Era até sobreviver lá, digamos assim. A gente almoçava daí na fábrica, e aí, por exemplo, beleza. Mas o que come no dia a dia lá, então? Cara, é um negócio muito... Assim, a proteína deles básica é ovo. É ovo, cara. Assim, carne é muito caro. Espero que não cru, né? Vem da Gente, eu Nova achei que Zelândia. fosse cachorro. Então, essa questão do cachorro... não sei se vale a pena entrar nessas Não, não vale. essas Eu acho que não polêmicas, vale, assim, não. né? A pergunta é, comeu ou não comeu o cachorro lá? Não, cachorro. Tá não que eu ótimo. saiba, não que eu saiba. que eu saiba. Foi o limite. Tem essa, Por né? isso que eu perguntei pra ele antes, foi carne bovina? Aí ele... Era fígado bovino. E aí, assim, é muito engraçado, né? Daí arroz, né? Ervilha, soja, bastante, né? E muita coisa frita, assim, cara. Nossa, eu Eles sei... são magros, né? O pior é isso. Eles tomam muito chá. Por exemplo, aqui no lugar de água, eles estariam tomando várias canecas de chá. E aí, chá é de tudo que é tipo. Tem umas flores que eles colocam. Gente, eu me mato pra ficar magra E aí eu acho que essa é a questão que acaba compensando. Só que detalhe, né? Embora também tenha levado o chimarrão pra lá e coisa, cara, eu voltei e tive que fazer a trienal. Rapaz, Putz, o médico me olhou assim, Nossa. cara, tu vai morrer, cara. Mas tô vindo da China, cara. O que tu quer que eu vá lá? Não dava pra fazer TFM, porque Só assim... pra quem não sabe, trienal é a inspeção de saúde da Marinha, que acontece a cada 3 anos. Isso mesmo, é. E aí, assim, cara, não dava pra fazer muita atividade física lá, porque era muito poluído. Eu tô falando outdoor, né? Indoor até... Se o cara às vezes ia na academia e coisa, mas era muito poluído, assim. Em uma cidade que a gente ficou... A China, o ambiente é poluído? Depende da cidade, né? Mas a gente ficou numa cidades industriais lá, cara, que parecia Londres. Só que era poluição, cara. Cara, em 3 meses... Caramba. Em 3 meses a gente Fumaça? viu o céu azul. Em 3 ou 4 Por dias. isso que o pessoal deve usar muita máscara. Caramba. Né? Assim, até que usavam bastante. O senhor lá, ficou mas- 3 meses na China, no fim das contas? Na verdade, foram vários digo pandemia, períodos, não, fora vários pandemia. períodos de 3 meses, né? Foram várias pernadas de 3 meses, né? Mas, Bernardo, caramba. ele voltando. Isso, indo e voltando. é. Mas no caso... E aí, assim, era um negócio estranho. Eu comentei da minha filha, né? Beleza, eu não vi o nascimento dela. Eu conheci ela com 15 dias, sei lá. Aí depois, beleza, tu vai voltar pra China daqui a 3 meses. Aí beleza. Saí com a minha filha, ela tinha 3 meses e 15 dias, digamos assim. Aí eu voltava, ela tinha 6 meses e 15 dias. Era outra criança. Aí eu voltava Essa assim, fase passa muito rápido. meu Deus, minha filha. Aí a mãe dela já falava assim, minha esposa, não, calma, tu tem que conquistar ela primeiro, ela não te Ela é conhece. estranha, né? Cara, era um negócio muito louco, assim.
Para a mulher até eu acho assim, muito difícil, né? Porque a mulher nessa é a gestação, aí depois tem a amamentação. Nesse ponto, eu tive meu segundo filho no Tribunal Marítimo, né? Para mim foi maravilhoso, porque o primeiro filho eu tive com 4 meses de licença maternidade. O segundo já foram 6 meses de licença maternidade. Então, assim, eu acho que isso me favoreceu muito, porque 2 diazinhos, 3, já é uma grande coisa para quem está amamentando. Claro. E principalmente para criança. Sim, também, aí né? assim, você está desgarrado. É uma separação que já está há muito tempo com você, né? Desde a gestação. Na Marinha, na época que você era RM2, teve lá licença maternidade também? Nossa, a Marinha, a gente fala que a Marinha é uma mãe, né? Muitas vezes a gente utiliza isso. Eu tive uma gravidez de risco do segundo filho e com 5 meses de gestação eu tive que ficar licenciada, praticamente deitada, sentada, sem poder andar muito. E na época eu fui para a perícia, né? E eu falo que peguei uma anja na minha vida, assim, uma médica. Porque ela foi postergando a minha licença de uma maneira que... Porque o RM2, ele tem um limite. Eu não sei se ainda está assim, tá? No estatuto do RM2. Mas ele tinha um limite de licença. E ela via que eu gostava muito de servir lá, que aquilo para mim estava sendo até difícil. Eu me lembro que quando me falaram que eu ia ficar 4 meses afastada na gravidez, eu chorei a beça com o imediato da OM. Foi assim, hoje é meu amigo, e eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, Lana, tá na sua mão isso? Falei, não. Ele tá na mão de Deus, não tá? Porque se você continuar trabalhando, você vai perder essa criança. E foi uma criança super, assim, com muito esperada. Por alguns motivos pessoais. E aí ele não tá na sua mão. Então, assim, vai tirar tua licença, fica tranquila. Que não é qualquer emprego que te fala um negócio desse. É verdade, isso não é verdade. Entendeu? Então, tive uma chefia maravilhosa na época e uma médica que, nossa, também foi muito boa, assim, de postergando, assim, meio que por fora. E eu consegui, voltei numa boa para a mesma organização militar que eu servia, porque muitas vezes você volta e você já foi permutada ou já... E eu fiquei esse tempo todo lá e eu falo, cara, assim, 6 meses para mim foi maravilhoso, porque eu pude estar com ele e comparando, né, as histórias, porque ele não pôde seguir isso com primeira filha, né? Primeira filha. E isso a Maria me deu o contrário. Eu pude estar com o meu filho durante 6 meses, amamentar. E eu me lembro que ainda fiquei... a gente quando volta, a gente volta com muito leite, né? A gente quando só amamenta exclusivamente e volta, enche muito. Eu me lembro de eu tirando leite, conseguindo congelar. Ainda tive esse apoio lá, que para mim foi muito bom, que eu não tive quando eu tive o meu primeiro filho, quando eu trabalhava em escritório. Então, para mim, valeu muito. E só complementando essas histórias, né, que a gente passa, esses dramas familiares, né, que é nato do militar, né? Isso aí é muito comum. Não é porque a gente fez isso, fez aquilo. Cara, é muito comum, assim, tu abrir mão da convivência da tua família, né? O pessoal que serve em navios, né? Ou que tem algumas missões maiores, que precisa se destacar, né? Na verdade, as famílias são muito, muito guerreiras, né? Porque se eu me ausento do meu lar para determinada coisa, eu acabo sobrecarregando alguém, sobrecarregando minha esposa, sobrecarregando os meus filhos, né? E isso é muito comum no meio militar, né? De certa forma, é uma coisa meio que não é muito mostrado esse lado, porque você abre mão, você perde a convivência, sobrecarrega alguém e todo mundo só olha, não, que bacana, aquela viagem, aquela missão que você fez, mas na verdade você deu em contrapartida muita coisa. Como tudo na tem vida, o bônus e o ônus, né? Sempre tem o ônus e o bônus. Não tem jeito, são escolhas que a gente vai fazendo. Vão te proporcionar uma experiência, você vai poder trazer muita coisa de lá, mas você vai ter que abrir mão, né? São escolhas, né? São escolhas. Se você quiser também nunca querer viajar e querer ficar também trancado dentro do OM, você pode fazer também. Sim, porque a pessoa normalmente é voluntária para aquilo. Sim, claro. A gente chama que as missões são o melhor da Marinha, são good ali nesse good, isso aí. Exatamente. Tipo, tanto que quando o militar não consegue a missão, é uma frustração que eu vejo. Eu tive amigos que passaram por essas frustrações. Puxa o microfone, pode continuar falando. Só puxa o microfone um pouquinho. E é isso. Eu acho que como tudo na vida tem um bônus e tem um ônus. E vale que a gente conseguir a missão. A gente está ganhando em dólar.
tem mostrar o lado bom também do negócio, aí. que tem um lado muito bom, né? Você Sim. tá ganhando, acho que em dobro, não é isso? Você Ganha em dólar? você ganharia aqui. Eu acho que há uma certa conversão. Depende do caráter da missão, né? Tem as missões transitórias, que daí interrompe seu pagamento aqui. Tem as outras missões que daí você ganha diárias em dólar. Isso né? aí. Depende da caracterização da Normalmente missão. vale até financeiramente muito bem. Não, Muitos claro. pensam até muito no lado financeiro Claro, das Mas pessoas. claro. Quan- Só pra gente ter uma ideia, quanto financeiramente muda? Você tá ganhando aqui o X e quando você vai pra uma missão nessa China, Antártida, muda Então, quanto? aí depende, né? Uma missão longa de 3 meses. assim. você vai lá fora e, digamos, a diária são... Tô chutando aqui, eu não lembro. $110, $150. Cara, diária, né? Aí beleza, aí tu vai chegar lá, vai ter alimentação, vai ter moradia, você vai ter que alugar um apartamento, aí você vai dividir ou não vai dividir. Sim. Tudo depende, sabe? Tudo depende. Mas assim, cara, essa parte financeira é boa, é importante. Se você se controlar, se você Isso aí, cuidar, você consegue que sobre alguma coisa, né? Alguma coisa sempre sobre. Mas isso, cara, pra mim... Não é a melhor vou te parte. falar, isso depende de cada um. Mas isso pra mim é totalmente o secundário, cara. Secundário, Se quisessem sim. falar assim, não, beleza, você vai lá, não vai ganhar nada, mas você vai poder ficar, tipo, num PNR da Marinha lá. Cara, é a experiência. E pra mim, isso é secundário. Claro que se você... se cuidar, não esbanjar, também não quiser, sei lá, alocar um negócio absurdo pra você, não quiser todo dia almoçar num restaurante de 5 estrelas, vai sobrar alguma coisa pra Não. você. Isso depende de cada um. Mas, E por exemplo, outra? não é o que pesa pra mim. Pra Entendeu? tomar Tem decisão, tanta outra né? coisa assim, Não, beleza, e sobrar outra, alguma coisa vai sobrar. né? quando não pesa financeiramente, tem missões humanitárias. Humanitárias. Então, assim, Haiti, eu não sei como é que tá hoje essas missões humanitárias na época. Nossa, assim, eu acho que eu me apego muito com a família, eu digo filhos, eu me apego muito. Mas eu tive amigas indo para Haiti e falando, Ilana, é uma realidade, é uma aula de vida tão que você não vai ter em outro lugar. É uma coisa assim que se você acha que você tá ruim onde você tá, você nunca mais vai achar isso. Entendeu? É aquela aula de vida mesmo. E detalhe que lá eles dependem quase que exclusivamente dessa ajuda humanitária. Exatamente. Né? A época do terremoto, Exatamente. para N coisas, né? E aí até foi bem engraçado, assim, a época do CAW, aí vieram lá alguns oficiais para falar dessas missões, da realidade, né? E aí teve um deles que tomou um tiro no capacete, não morreu porque estava com capacete, né? Cara, ou seja... aquilo que a gente estava tentando falar aqui não é meramente pela questão financeira, cara. Se o cara, até para entrar para a Marinha, cara, se o cara vai e só coloca, não, eu só vou entrar pelo salário, cara, você vai se frustrar. A grande tendência é que você vai ser, ou você gosta ou você não gosta. Para essas missões, cara, eu acho que tem outras coisas para pesar antes do que meramente eu vou lá para fora e beleza, a ONU que vai me custear, vou ganhar em dólar. Cara, isso é tão assim secundário do que outras coisas para você pesar na balança. Eu quis falar disso mostrando que também tem que às vezes a pessoa que está lá fora, né, que não convive no meio militar acha que vai e que não recebe por nada. Pois é. E que também tem esse lado, Claro, né? Tem os dois lados. É isso mesmo. Mas assim, essa que é a grande questão. Existem tantas outras coisas, né? Mas também, ninguém vai lá para fora para fazer caridade. Não, beleza, vou botar o meu salário agora para ir lá para fora. Né? Mas e como o senhor trabalhou também no salário projeto? não, soldo. Soldo. O militar ganha soldo, para quem não sabe, não ganha salário. Mas o senhor também teve na Antártica também? Sim, o final dessa missão da reconstrução, né? Aí os módulos eram pré-fabricados lá na China, a gente fazia o controle de qualidade lá, e depois eles iam para de navio porta-container, né? Lá para a Antártica. E aí eu também tive o privilégio de ir para a Antártica para acompanhar realmente a execução da construção da obra lá, né? E aí, cara, assim, foi a experiência mais marcante da sua vida. Mas no meu caso, além do desafio técnico, né? Que é por questões de temperatura baixíssima, risco de hipotermia, risco de acidente, cara, lá a natureza é que manda. Maravilhoso. É isso que fica... Para mim, se resume a isso. Chega um pouquinho mais perto da mesa, por Para favor. mim, se resume basicamente a isso. Pelo seguinte, cara, lá às vezes faz as 4 estações do ano no mesmo dia. Neva, Caraca. chove, abre sol. Cara, é incrível assim. E aí o que acontece? Já várias vezes. Não, tá planejado de tal dia... a gente pegar o nosso voo e fazer tal coisa, não, tá planejado de chegar tal autoridade aí. Cara, só fica olhando assim se a natureza permitir.
Porque, cara, às vezes, beleza, o cara olha assim, tá sol, tá lá no verão, quando tá sol, céu azul, faz uns 5, 8 graus. Cara, e tá tranquilo, assim. Lá é tão frio que o cara sai, às vezes, eu tô falando aí curtíssimos períodos de tempo. O cara até consegue sair, sai sem os abrigos, né? Aí, cara, não vai virar, não vai nevar, não vai ventar. Lá dá rajada de ventos de 180 km por hora. Nossa. Aí, cara, 5 minutos depois, levanta aquele tempo, vira, neva, chove. Cara, não é possível. Cara, lá a natureza é que, mano, tudo depende da natureza. E até para reconstrução foi um desafio muito grande, que daí, quando era época de mau tempo, né? A gente não conseguia. Época de rajada de vento. A gente estava na estação provisória lá, que era o MAI, Módulos Antárticos Emergenciais, né? Cara, nos dias que dava rajada de vento, assim, acho que a maior rajada que eu peguei lá foi de 140 km por hora, assim. Cara, a gente ficava dentro e tudo começava a tremer, assim. Caraca. Aí tu só falava assim, cara, eu não posso ir lá pra fora, porque ou eu vou ser arremessado, ou se vier um objeto, cara, um pedaço de madeira, uma coisa, e me atingir, um pedaço de chapa, cara, me corta no meio, entendeu? Aí tu só fica dentro da estação esperando a natureza. Deixar Te permitir. Cara, tudo é do tempo da natureza. Que eu falei que era comunicação social, ela fez a Marinha na época, ela era da parte de comunicação lá de Brasília. Sim. E a Marinha na época chamou ela para fazer um artigo, sobre a estação. Que legal. Então, maravilhoso também para ela. Foi uma experiência também que ela teve aí, nota 1000 também. E ela falava muito isso. As fotos lindíssimas. Claro. Lá é deslumbrante, né? E é muito legal, assim. Você olha do lado, tem as geleiras, dá aquele barulhão de gelo caindo. Aí olha do outro lado, tem os leões marinhos passando, tem aves, tem musgo. Caramba. Tem urso polar lá? Urso polar. Na verdade, esse é o trocadilho, né? Um urso polar nunca vai comer um pinguim. Por quê? Porque estão no Um lugar... tá no norte, outro no sul. Nos polos opostos, né? O pinguim é lá no Polo Sul e o urso polar é no Polo Norte, né? Pois é. Tava testando, né? Tava testando. É muito legal, assim, essa questão. E aí, realmente, a missão que fica, a mensagem... Só pra ver se o comandante já tava mentindo. Pois é. Não tem. Será que essa história é de verdade ou preparada? Agora a gente sabe. E vários ursos polar. Pô, Pois é. É verídica ou não, né? Pois é. Ousado. Não, aí, assim, a mensagem que fica realmente lá o que impera é a natureza, cara. E é importantíssimo, assim, destacar, né, a presença do Brasil lá, porque daí o Brasil faz parte lá dos tratados antárticos, né? Tem voz, tem direito a levar as suas questões na pauta lá. Muitos países lá realizam pesquisas, inclusive o Brasil, né? Pesquisas importantíssimas, né? O Brasil tem um papel fundamental lá para... Lá é muito engraçado, assim, só finalizando. Essa questão de ir para lá é um ambiente muito, muito puro, né? O ar não tem pouquíssimo de poluição e de coisa. E na verdade, o que te faz daí? Cara, você fica 3 meses lá, você volta, você pega gripe assim, cara. Porque o teu sistema imunológico, ele tipo relaxa lá, beleza. Cara, é limpo, tu se desintoxica lá, parada. Cara, tu voltou aqui, tu já pega tudo que é porcaria, cara. É um negócio Tanta doença que faz uma nova. No primeiro ano de vida. É verdade, cara. É muito esquisito isso. Mas parar pra pensar, se o comandante que era do sul, passou frio pra caramba, achou frio. Cara. Não assim, é pra qualquer um essa missão aí. Tudo lá tem uma limitação, sabe? Embora você esteja bem aparamentado com os trajes e coisa, cara, tu sai mais cedo ou mais tarde, tu vai começar a sentir a temperatura e tu tem que voltar e se aquecer, cara. O detalhe lá, seu cara, não, eu sou valentão, eu encaro, não sei, cara, tu vai se dar mal. Eu sou dos Pampas, né? Pois é. Pampas Você vai lá, vai começar... E é nítido, cara, assim, tu começa a perder a sensibilidade na ponta dos dedos dos pés, na ponta dos dedos das mãos, cara. Aí é o indício, assim, opa, cara... Qual foi o mínimo que o senhor teve lá? A gente foi lá no verão, né? Lá tem uma Foi no verão, diferença. menos 20 só. A gente constrói lá e vai a equipe de pesquisadores a gente construiu durante o verão antártico. O que aconteceu? Foi em novembro, o navio polar às vezes chega em outubro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março já começa de virar o tempo lá e aí tem que meter o pé, né? Às vezes Deixa os cientistas lá com as coisas da marinha. Hoje, talvez, eu não sei como é que estão, se os cientistas ficam lá. A nova estação é muito mais confortável, ela oferece as condições. Mas acho que não fica lá pesquisador durante o inverno, fica o grupo base, o GB, né? Que aí são
não sei se 16 ou 14 militares que daí guarnecem permanentemente a estação. Cara, eu costumo falar... Ficam os mais modernos, é isso? É uma coisa pra mim que eu guardo. Cara, aí separa os homens dos meninos, cara. Quem fica lá, inverna lá... Porque aí você fica na estação antártica, dentro da estação, precisa sair. Beleza, eu vou sair para limpar o caminho aí, porque senão a neve sobe e eu não consigo. E nunca mais eu saio, né? Cara, aí esses caras aí, com certeza não tô indo lá, beleza, eu tô indo para fora para ganhar uns dólares. Não, cara. Aí, cara, o cara que me fala assim, não, beleza, fui lá só por causa do pagamento. Não é, cara, não é. Porque assim, o cara vai lá, abre mão da família aí, é mais de um ano... Né? Longe da família, indo lá, cara, não tem um shopping, não tem nada para você fazer lá. E quando volta, deve voltar até assim, a cabeça meio esquisita, né? Porque pega o barulho, deve ser uma coisa assim que não tem barulho. É um processo seletivo muito criterioso, imagino. Muito criterioso. E a parte psicológica. Engloba a parte psicológica, a parte física. Esses assim, que guardam são fuzileiros navais? Não, que ficam na estação. Tem alguns fuzileiros navais, tem alguns da Armada. Tem engenheiro lá também. Tem engenheiro, agora tem engenheiro. Agora foi mudado um pouco a lotação. O 02, o imediato lá, que lá é subchefe, ele pode ser engenheiro. Cara, é um negócio muito legal para o corpo de engenheiros, assim, pessoal que queira se voluntariar, né? Imediato lá da base. É muito legal, assim. Trabalhei com ele. Cara, mas lá pode me falar, para mim é o que eu acho, e porque eu já fui lá e sei como é que é. O cara que fala assim, não, eu vou me voluntariar só para ganhar dólar lá, cara. Pode falar qualquer outra coisa, mas não é por isso. Tá entrando numa fria. Literalmente, né? Caramba. Literalmente. Porque assim, cara, lá tu tá isolado de tudo. Lá é você com o seu psicológico. Você tem que saber trabalhar muito teu psicológico. E outra coisa, lá é em equipe. Literalmente lá é muito trabalho em equipe, assim. É como se alguém tiver o privilégio também de ir num submarino. Cara, depende de todo mundo. Num navio normal, no submarino mais, né? Todo mundo depende de todo mundo, cara. Eu trabalhei com submarinista. Não existe pessoa mais importante. Cara, se alguém que está operando determinada válvula abre por engano, pronto, já põe tudo a perder. Lá na Estação Antártica também, cada um tem a sua função pré-definida, delimitada, você tem que fazer aquilo e ser bom e gostar daquilo que você faz. Que senão, cara, você pode comprometer tudo, né? Sim. E isso é muito bacana. Assim, você está lá, aí chega pessoal, pesquisador de outras estações antárticas, e é uma coisa muito legal também, lá o pessoal é muito solidário, cara. Vinha lá o pessoal da estação da Polônia, a gente visitou a estação russa, a estação chinesa. Cara, assim, o mundo, né? A gente vive num mundo meio conturbado, é bem complicado, né? Cara, mas lá, quem tem base lá sabe da dificuldade e aí não mede esforços. Contribuir com algum gênero. Vinha a estação peruana lá na nossa para passar um rádio, para pegar sinal de internet, cara. Cara, lá o pessoal é muito solidário, cara, porque assim, o nível de dificuldade é extremo lá. Lá você não pode esquecer um parafuso. Beleza, eu tô montando a estação lá, esqueci um parafuso. Cara, tu só vai ter esse parafuso, quiçá, no próximo verão. Mas eu acho que é um planejamento. Aprende muito desde quando a gente entra na Marinha. Pois né? é. Aquela coisa de trabalho de corpo mesmo, de equipe, né? equipe. Cada um é importante naquilo que faz. E eu acho que assim, escolhem as pessoas, são os militares mesmos, que eu acho que tem que estar ali, porque a gente aprende isso desde lá de trás. Que desde o CW, que se você não se ajudar ali, não ajudar dentro do grupo, não vai dar certo. No próprio CW a gente percebe isso. É verdade. E tudo é muito... A gente muito... vive muito junto, sim, né? Sim. Dorme junto, acorda, assim. Então eu vejo que é muito trabalho e tudo é trabalho em equipe. E isso a gente leva pra vida. É verdade. Legal. Muito legal. Acho que vamos finalizar assim, né? Foi muita história, muito legal. Eu queria agradecer o comandante César por ter aceitado o convite. Sempre queria agradecer a capitão Ilana também por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia pedir para eles deixarem um recadinho então final para quem tá aí ouvindo concurseiro. Para quem quer viver a vida de marinha que vocês viveram, para quem tá no início e ainda não tem certeza, tem alguma dica, algum recado que vocês podem deixar para eles? Pode começar. Vai pela antiguidade? Não. Momentos de pressão é sempre mais moderno. É a época do julgamento militar lá, começa pelo mais moderno. Olha, esperta, hein? Ele quis ser gentleman aqui, mas esperta, tá tudo bem. Não me sinto pressionada. É o seguinte, é o que eu sempre falo no final das lives, né? Que é uma carreira que vale muito a pena, sem
sem ser clichê, né? Que eu acho que normalmente você tem uma qualidade de vida muito grande, você tem suas promoções certas, você tem o teu soldo certo. Você, se quiser para uma questão humanitária dessa, uma missão humanitária, você tem à tua disposição, não é qualquer carreira que você tem essa possibilidade. Então, eu acho que você servir dessa maneira, né, podendo trazer possibilidades para as outras pessoas, aprender a ser mais solidário, aprender a trabalhar em grupo, em equipe. Eu acho que isso não tem preço, gente. Assim, além de você ter uma remuneração, um soldo bom, entendeu? Porque hoje o mercado está muito difícil. Então, isso eu estou falando para os concurseiros. Para ter foco, continuar, porque vale muito a pena. Sem clichê nenhum, sem querer falar que o concurso é a melhor coisa, mas infelizmente tem que falar, é a melhor coisa porque o mercado está muito difícil. É isso, é uma mega oportunidade de vida. Legal. Comandante. As minhas palavras são: não desista de você, né? Acredite em si mesmo, né? Persista pelos seus sonhos. E realmente, tem que fazer uma reflexão, né? Vale a pena tanto esforço? Porque, conforme eu já tinha falado, quem vem só pelo soldo, por alguma coisa... Cara, você vai se frustrar, vou ser sincero, assim, isso mesmo, Mas se você realmente tem essa aptidão, né? Cara, persista, acredite em você mesmo, né? Já fomos concurseiros, né? E já realmente... muito já. Pois é, e realmente vale muito a pena, assim, para quem tem esse perfil, quem gosta, né? Invista em você, acredite em você e siga em frente, siga nos seus sonhos, né? Legal. Inclusive, eu cometi um erro aqui, né? Eu chamei a Capitão Tenente só de capitão, né? Mas não tem problema. Capitão Tenente ou Tenente. Fuzileiro chama só de capitão, mas não era fuzileiro. Eu tava só no quadro errado. Sem problema nenhum. Pessoal, então vamos finalizando mais esse episódio. Se você gostou, ative as notificações, segue a gente nas redes sociais. Se estiver vendo isso aqui pelo YouTube, comenta aqui qual pergunta vocês gostariam de fazer para Capitão Tenente e para o Comandante César, porque aí na próxima oportunidade a gente faz essas perguntas para eles. Podem também comentar quem que vocês querem que a gente chame aqui no podcast, né? E compartilha esse podcast com um amigo. Valeu! Valeu!